está completando 100 anos da morte de Valdivino Lobo Ferreira Maia. Ele que foi um dos mais ricos e poderosos coronéis aqui do sertão do Nordeste, né? Natural lá da fazenda do Riacho, onde ele também foi proprietário. Um dos homens mais importantes para a história aqui da nossa região de Catolé do Rocha e Brejo do Cruz. E a partir de agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns depoimentos de memorialistas, pesquisadores, para vocês conhecerem mais quem foi Valdivino Lobo. Valdivino Lobo era tio do finado Vinícius e cunhado, e era gerente da fazenda Gravier, no Belém. E tomava conta de tudo lá, quem mandava era ele. E ele tinha o maior respeito por Vinícius Maia, porque também era um muito direito, tomava conta das coisas dele, tudo certo. Ele só vinha aí na ferra do gado, somente do gado do Viseu, né? E ele foi o maior comprador de gado aqui da região, porque ele trazia boiada a derradeira boiada que ele trouxe do Piauí foi de 1000 boi, 500 reis de cada maromba. E os tangerinos que ia daqui do Riacho para buscar esse gado do Piauí, tinha um burro carregado com 2 caixões grandes com cadeado, com a feira toda dentro, para onde chegar, se acampar e fazer o almoço, janta, café, né? Para não ir para o hotel. E também não tem hotel não, que era só na estrada, né? Aí esse gado ele ficava partindo um bocado para o logradouro, outro para o Vinagre, Passar, Santa Casa, São Miguel aqui também em cima da serra, era dele também, né? E o vaqueiro, o chefe de tudo, era o Antônio Cândido, casado com Maria, era compadre de Valdivino Lobo. E Valdivino era menino com 8 anos, aí um dia foram para o logradouro. Aí quando chegou lá, Valdivino Lobo disse: "Bom dia, minha comadre Maria." "Bom dia, comadre. Cadê os vaqueiros? Foram atrás do gado, compadre. Tem que comer para os homens, já mataram um boi grande já." "Tá bom." Aí esperou. Aí quando ela foi lá, vem os vaqueiros com a marula de boi, que é uma monstro, viu? Aí ele com a varinha, aí ficou lá dentro do curral, só contando os boi, batendo com o chifre com a vara, sabe? Aí eu estou em canto, disse: "Compadre, tem boi valente, sai daí, pai, tem medo de boi valente." Aí eu era disposto demais. E era o mais rico aqui da região, era ele, e de prestígio, né? Nos 4 estados aqui, a Paraíba, perto da Paraíba, tudo ele tinha grande prestígio. Aí houve aquele roubo, e ele com os governadores e o secretário de segurança e mataram todos. Não escapou ninguém. Isso é muito difícil hoje, um negócio desse, aparecer, né? Uma pessoa assim, né? Não tem mais, né? Aí tinha 2 açudes bons, o açude velho da Casa Grande, da Casa Velha, de Zé Lobo, e tinha o da Casa Nova, de Valdivino Lobo. E Raimundo Galdino morreu de pescoço quebrado na frente da casa Nova. Vou dar mais valor ao Valdivino Lobo porque ele confiava tudo nele. Ele era muito bom para ele recebia ele muito bem no Gravier, ele queria muito bem a finada Laura, né? Que tinha 10 filhos, ele respeitava todo mundo, era muito calmo, muito inteligente e trabalhador, né? Fazendeiro daqui do Nordeste podia se dizer que era Valdivino Lobo, não tinha outro não. Que na cerca de 15, entrar 15, ele declarou 15 mil cabeças de animais. Gado, burro, égua, gado, tudo, né? Vendeu 1000 bois, como eu disse a você já, em 14, quando findou 14, aí há cerca de 15 vezes que ele perdeu mais de 4 mil animais. No logradouro morreu um bezerro, que Cassiano era vaqueiro lá, vai contar muito, se Cassiano mandasse do Riacho não tinha morrido nenhum. Aí era um homem que ele pendia, ele tinha segurança daqui para o Ceará, para o Napoleão Diógenes, que ele era muito amigo dele, ia para João Pessoa, como lá na Assembleia ele era deputado naquele tempo, né? Muitas coisas. E no Ceará, dos Diógenes, lá onde eu contar para aqui, o tio de mamãe disse que lá ele resolveu uma questão, fica o Gente Pereiro e Hereré, naquela região ali, ele comprou a questão dos dois,
Aí dividiu, enterrou uma laje lá, um marco. Ainda hoje está enterrado lá, ninguém arranca essa pedra. Agora não sei em que ano foi isso. O tio de mamãe contou muito, já o pai dele já tinha acompanhado isso, que era vaqueiro de Napoleão de Oz naquele tempo, e era o caminho dele daqui para Napoleão de Oz. Aquela região do Pau do Serra ali era o ponto que ele se arranchava, aí ia para o Ceará. Tem muita história bonita de Valdivino Lobo. Ele foi para o Ceará, lá perto depois de Jaguaribe, ele se arranchou numa casa. Aí tinha uma menina, a mulher não queria dar rancho a ele não, porque não conhecia, era desconhecido. Aí ele foi e deu arranjo. A menina foi de noite e a menina veio chamar, disse, o senhor quer café? Disse, não, meu filho, diga a sua mãe que não quero nada, quero passar a noite aqui. Aí disse, quando foi de manhãzinha, a mulher foi pedir perdão a ele, disse, não senhora. Aí foi e disse que ele deu 500 mil reais à mulher. Aí disse, eu quero ser padrinho dessa menina. Essa história o pai contava. Ele disse que ele foi, passou-se, quando foi um dia, a menina arranjou um casamento, o cara não quis casar, a mulher veio batendo no riacho. Aí chegou lá, perguntou onde ela via, não sabia quem era ela. Ela disse, o senhor se lembra a menina que o senhor foi padrinho, lá no Jaguaribe, depois eu vim por causa dela. Estou aperreado que um rapaz engoliu com ela e não quer casar, então eu fiz uma carta para ele. Manda depois ele vai. Eu vou dar o tempo, quero ele casado, morando mais você, e eu vou dar uma casa a ele, o resto está pela terra para vocês. Ainda hoje essa mulher, se existe família dela, foi geração de Valdivino Lobo da bondade que ele fez. Aí eu acho que ele só fazia para todo mundo, né? Porque todo mundo que fazia era no Gravier, disse que o povo era dono do Gravier, lá Valdivino Lobo era a fazendeiro, mas o povo era quem mandava. Na Santa Teresa, no Logrador, em todo canto ele tinha fazenda. E o vaqueiro, toda fazenda tinha um vaqueiro. E nunca vi falar de Valdivino Lobo botasse ninguém na cadeia, a não ser aqueles cangaceiros que fizeram o assalto dele, né? Não era um perseguidor, era um político respeitado, é um homem que deixou um legado, Rodolfo. Se fosse hoje, na época de hoje, eu queria conhecer um no tipo que ele foi, viu? Se fosse na época que eu conhecer ele. Porque tem muitos homens hoje que não tem o valor que ele teve, né? Muitos mesmo. Não tem ser a pessoa que ele foi. E naquele tempo não existia, transporte era cavalo. Ele batia o Ceará e daqui para João Pessoa em cima do cavalo. Aí era um homem que tinha respeito em todo canto, viu? E aí tinha uma história dele, que ele foi para eu não sei de onde era que ele vinha, mas Cassiano, de noite, aí ele olhou para mim e desceu. Aí o Cassiano disse, Padrinho, não, é errado. Aí ele disse, não, Cassiano, você está idiotando, vamos descer na promada. Disse, Padrinho, vamos errado. Quando chegou na tapera do Moreira, que ele sabia o Moreira, tinha uma canava e ele disse, Cassiano, me perdoe, Cassiano, estamos errados mesmo, o que eu vou ver? Chega uma hora dessa no Bredão Cruz, que vergonha eu vou passar de noite, na roupa dali do campo. Aí voltaram. Essa história aí pai contou muitas vezes, viu? Primeiro, agradecer, né, essa sua atitude de homenagear Valdivino Lobo. Atitude bacana, porque essas pessoas, lamentavelmente, vão ficando no esquecimento, alguns não prestigiam. Eu até vejo, quando eu passo ali perto da Câmara, muitas vezes eu olho e sinto assim uma certa tristeza, porque eu vejo aquele busto de Valdivino. Eu sei que ele era um homem da natureza. Celso Maris o chamou de fibratura de aço, né? Isso é muito bacana. E até ouvindo o depoimento aí de Bastião, lembrei também que Celso Maris fala que ele no cavalo, né, Valdivino, ele batia por todo canto a cavalo. E aquele busto de Valdivino ali na Câmara, fica uma coisa assim um pouco esquecida. Acho que aquele busto devia ficar num ponto mais alto, mais visível, né? Porque muitos que passam ali não sabem nem quem foi Valdivino Lobo, lamentavelmente. Outro detalhe interessante, entre aspas, quando o Valdivino foi assaltado, e aquele assalto todo, e ele entrou em contato com Epitácio Pessoa, que era adversário político, mas amigo pessoal, e aquela versão que 2 homens foram até Goiás, porque naquele período existia também uma briga grande entre os Caiado e a Bill Volney. E Zé Inácio do Barro foi para lá no Duro, né, região do Duro, lá em Goiás. E Zé Inácio faleceu, foi assassinado lá em Goiás. Senhor Pereira depois estava lá, foi embora para Minas Gerais. Então a gente vê o potencial, a força que tinha Valdivino Lobo. Valdivino, eu até parodiando o saudoso Idelbrando Diniz, né, quando ele foi lá no sítio dele com Sassá, e Sassá disse que quem nasceu no sítio dele só podia ser poeta. Então, como Valdivino nasceu num berço alardeado ali ao lado dele, quem? Zé Lobo, considerado o homem mais poderoso dessa região. Celso Maris dizia isso muito bem. E depois de Zé Lobo, Valdivino e Felícia. Zé Lobo e Felícia primos,
Zé Lobo, filho de Ana Quitéria, e irmã de Francisco Alves Ferreira Maia, que era o pai de Felícia. Então você tem uma ideia que Valdivino veio de um berço de uma fortaleza. Isso é muito interessante. Valdivino foi citado por Celso Maris nas notícias históricas de Catolé do Rocha, aquela história de Brejo Cruz, quando a monarquia caiu, e o homem do sertão, o serrano, disse: será que o comandante Valdivino sabe disso? Permitiu? Como ele permitiu isso, né? Celso Maris também cita Valdivino Lobo no livro Através do Sertão. Ele cita Valdivino. Zé Américo de Almeida cita Valdivino Lobo na Reflexão de uma Cabra, né? Então, Valdivino foi cotado para ser governador. Valdivino foi deputado 4 vezes, prefeito de Catolé, chefe político de Brejo Cruz. Então, uma figura de destaque. E assim como você e eu, Rodolfo, eu tenho esse privilégio, e não é orgulho, não é vaidade, mas saber que nós somos também oriundos dessa família e parentes de Valdivino, né? Porque Valdivino era sobrinho de Francisco da Rocha Maia, que era meu tetravô. Valdivino era primo legítimo de Martiniano da Rocha Maia, meu trisavô, primo em 2º grau de mãe Marica, primo em 3º grau de mãe Sininha, primo em 4º grau de minha mãe Maria Lemos e primo em 5º grau meu, né? Assim como você e eu também, nós temos esse laço de sangue com Valdivino, e isso, o que não é ficar envaidecido, orgulhoso, ficar com vaidade, é saber que era um homem de caráter, um homem de personalidade, e isso só faz engrandecer o nome da família e tudo aquilo que ele fez por nossa cidade, por nosso município. Valdivino deu um impulso muito grande a Catolé do Rocha, ao município de Catolé. Então é gratificante falar sobre Valdivino Lobo e dizer que as pessoas tomem conhecimento. É interessante que essas coisas sejam feitas nas escolas, palestras, para que as pessoas conheçam esses homens de fibra, como disse Celso Maris, né? Essa enfibratura de aço que foi Valdivino Lobo. É isso. Muito obrigado e esperar que ele seja sempre um exemplo para todos nós.